Todos nós sabemos que Santo Agostinho, ele foi um homem muito inquieto e ele procurava a verdade sobre Deus e sobre si mesmo. No seu livro, que na verdade é uma autobiografia chamada Confissões, ele inicia fazendo uma invocação a Deus. Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande é a tua força, a tua sabedoria não tem limite. E quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação, o homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho de seu pecado e com o testemunho de que resiste aos soberbos. E mesmo assim quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. E aí, Santo Agostinho continua, mas esta frase, que é fruto da sua oração e de uma verdade para todos nós, ela precisa estar impressa no nosso coração. O nosso coração precisa estar impregnado desta verdade. Qual é a nossa vocação primeiro? Nosso chamado à existência. Fizeste-nos para ti. O homem foi criado por amor e para o amor. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O Catecismo da Igreja Católica, logo no início, no parágrafo 27, o capítulo 1, vai falar que o homem, ele é capaz de Deus. O primeiro ponto diz o desejo de Deus. Nós fomos criados por Deus, já meditamos, e Deus nos criou com um desejo de felicidade para que assim pudéssemos ser atraídos a Ele e assim descobríssemos que Ele é o único que pode satisfazer o nosso coração. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si. Exemplo disso, o fato de estarmos aqui. Deus, ele não cessa de nos atrair a Ele. Pena que muitas pessoas ainda resistem, né, a esse chamamento de Deus. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Somente em Deus o homem vai encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de Desde o começo de sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por Ele, e por amor, constantemente conservado, nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Quando nós não optamos em viver na verdade, no amor, nós nos frustramos, porque todos os homens são chamados a este mesmo fim, que é o próprio Deus. O padre aqui, nesta meditação, pretendo não me prolongar muito, o padre vai estar trazendo o catecismo, como assim nós introduzimos também as confissões de Santo Agostinho, também
a encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, Deus é Amor, a retomada do Catecismo, um documento do Papa Francisco, a Gaudete et Exultate, Alegria e Exultação, a Novo Millennium Neunt de São João Paulo II e a Christi Fidelis Lais, que fala sobre a vocação à santidade do leigo, de São João Paulo II. Na introdução de sua encíclica, o Papa Bento, ele vai dizer: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Estas palavras da primeira carta de São João exprimem com singular clareza o centro da fé cristã, a imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do homem e do seu caminho. Além disso, no mesmo versículo, João oferece-nos, por assim dizer, uma fórmula sistemática da existência cristã. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Então, meus amados, a grande notícia que enche o nosso coração de sentido é a notícia de que nós fomos e somos amados por Deus. E à medida que nós tomamos consciência desta notícia, vem ao nosso coração um desejo de resposta. Deus nos chama e nós respondemos. Nós cremos no amor de Deus. Deste modo, pode o cristão exprimir a opção fundamental de sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Falamos de Jesus. Nós que estamos aqui já fizemos uma experiência com Jesus. Alguns podem estar com essa experiência mais viva nos seus corações, outras pessoas, por conta do próprio pecado pessoal, podem estar mais distantes desta experiência feita um dia, porque Jesus e o seu amor é transformador. É impossível fazer a experiência com o nosso Senhor e não ter a sua vida transformada. E aqui, Bento XVI, o Papa, fala desse encontro com o acontecimento com uma pessoa. É essa busca do nosso coração e esse encontro que nós fazemos sempre que nós nos dispomos. Deus é assim. Se nós abrimos o nosso coração, Ele vem habitar, Ele faz morada. E agora, mais propriamente, a nossa resposta, e não é outra, é a santidade. Somos chamados à existência, e aqui a implicação da felicidade, do nosso destino eterno, e agora os meios para chegar a este fim, uma vida santa. O catecismo ele vai falar da vocação dos leigos. O padre não está pregando para seminaristas hoje. O padre está pregando para fiéis leigos. E o fiel leigo pode se perguntar: padre, mas a santidade não é algo reservado para os padres, né? Nós vemos tantos santos aí, religiosos, religiosas. Não, o Concílio Vaticano II vem nos recordar da vocação universal, ou seja, todos são chamados à santidade, todos, sem exceção. Mas até eu, padre, sim, mas com os meus pecados, converta-se. Mas todos somos chamados à santidade. A vocação própria dos leigos consiste precisamente, olha só, em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. O que o padre agora vai continuar dizendo nada mais é do que explicar, usando as palavras dos próprios documentos da igreja, o que seja esse ocupar-se das realidades temporais e ordená-las para Deus. Como a Tatiana pode ser santa? No seu cotidiano, na sua família, no seu trabalho, ocupar das realidades temporais, as realidades do cotidiano, mas ordenando-as segundo Deus. Continua o catecismo. Pertence-lhes
de modo particular, iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. Então nós precisamos converter, se quisermos ser santos, se quisermos responder ao chamado, devemos converter e ordenar todas as realidades para Deus, iluminar o meu ambiente familiar. Eu preciso levar ali a luz do Evangelho. O meu ambiente de trabalho, a luz do Evangelho. A escola, o meu Evangelho. A convivência com os amigos, a luz do Evangelho. E ordenar todas essas realidades para Deus. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar com as exigências da doutrina e da vida cristã as realidades sociais, políticas e econômicas. Aqui o catecismo ele fala de modo muito amplo a todos os cristãos, a todos os fiéis leigos, impregnar as realidades temporais, as realidades sociais. Esses dias conversava com alguns jovens de nossa paróquia, o Papa Francisco fala de uma boa política. Nós precisamos, e aqui não por interesses particulares, mas em vista do bem comum, nós precisamos como comunidade, não disputando com os protestantes, que ali querem eleger um pastor para que ali seja um vereador, um prefeito, um deputado ou que seja um presidente, não nesse sentido. Mas o Papa Francisco, ele fala que homens e mulheres precisam se dispor à vida pública para viverem a boa política em vista do bem comum. Então muitos cristãos, e aí também existe uma vocação específica, uma aptidão para viver, não são todos que são chamados, né? Porque muitos até se equivocam por interesses pessoais, querem entrar na vida pública para resolver a sua vida. Não é essa a missão de um cristão católico que deseja ser santo. Porque muitas vezes um bom católico que vai entrar na vida pública, ele vai ser Marte. Eu me recordo de um retiro que fiz e o bispo contava de um prefeito do Paraguai que era um católico fervoroso, ia na missa todos os dias. E justamente por ser um bom católico e não coadunar, não compactuar com o erro, com a corrupção, um dia, saindo da Santa Missa, ele foi assassinado. Morreu como Marte. Porque ele combatia a corrupção, no governo dele ele não permitia esquemas e coisas semelhantes, e ele incomodou, mas morreu como um bom cristão. Então Deus, ele pede que nós levemos a luz do Evangelho, impregnemos, e aqui o catecismo fala, inventar meios. O Espírito Santo é criativo, criar meios. Por exemplo, como professor, né? Lá ela é professora de inglês, existem outros professores de língua portuguesa, criar meios nas aulas, né? Nós vemos que no meio da ciência, no meio da medicina, médicos que fazem a diferença, criam meios para levar o Evangelho. Eu lembro de um filme antigo, se eu não me engano, se chama Patty Adams, eu não sei, aqui a professora de inglês, né? O Amor é Contagioso, a tradução que fizeram para o Brasil, do Robbie Williams, né? Ele já numa certa idade entrou, né, segundo uma história baseada em fatos reais, para estudar medicina, e ele quis ser um médico diferente, e ali ele contagiava justamente com o amor com que ele tratava as pessoas. Então nós devemos criar meios para impregnar as realidades temporais com a graça de Deus e com os ensinamentos de nosso Senhor. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja, onde o padre não consegue chegar, porque o padre ele não tem essa capacidade, ainda que bilocasse, ele não consegue estar em todas as realidades, né? Em todos os ambientes de trabalho, em todas as escolas, em todas as casas. E quem estão ali? Os fiéis leigos, os cristãos, batizados, luz do mundo, sal da terra. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada, como num grande combate, na linha de frente ali estão os leigos,
Por eles, a igreja é o princípio vital da sociedade. Por isso, eles, sobretudo, devem ter uma consciência cada vez mais clara. A missão também desse recolhimento é fazer com que nós tenhamos uma visão cada vez mais clara da nossa vocação e missão. Por que eu estou no mundo? Para ganhar o céu. E como eu vou fazer para ganhar o céu? E aí eu vou criar meios através do Santo Evangelho, impregnar o mundo, o tempo, as realidades presentes, o ordinário, o cotidiano da minha vida com a palavra do Senhor, com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. São José Maria Escrivá, ele fala que as crises que o mundo enfrenta são crises de santos. Está faltando santo no mercado, porque muitos cristãos não têm essa visão clara da sua vocação e missão. Então acreditam que essa chamada à santidade é para uma elite. Deus escolhe alguns e capacita estes e pronto. Eu vou viver o meu cristianismo de missa de domingo, vou procurar ser uma pessoa honesta e pronto. Devem ter uma consciência cada vez mais clara, não somente de que pertencem à igreja, mas de que são igreja, isto é, comunidade dos fiéis na terra sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são igreja. Nós somos igreja. E nós precisamos ter essa consciência no meio do mundo. O Papa Francisco escreveu um documento chamado Gaudete et Exsultate, falando sobre a santidade, e aqui de forma bem direcionada a nós hoje, no parágrafo 10º e 11º ele vai dizer: tudo isso é importante, mas o que quero recordar com essa exortação é, sobretudo, a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de nós, a chamada que dirige também a ti, a cada um de nós. Sede santos, porque eu sou santo. O Concílio Vaticano II salientou vigorosamente: munidos de tantos e tantas e tão grandes meios de salvação, nós estamos munidos de tantos e de grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, e aqui ele não está falando só dos fiéis leigos, mas também de nós sacerdotes, de acordo com a sua condição ou estado de vida, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai. Cada um por seu caminho. Gravem isso. Cada um por seu caminho. Às vezes, e vamos trazer aqui, nós olhamos para alguns santos, né, e falamos: eu nunca vou conseguir viver a vida que São João Maria Vianney viveu. Claro, porque a vocação de São João Maria Vianney era a vocação dele. A vocação minha é a vocação minha, né? Até certa vez, lá em casa, né, a minha sobrinha nasceu, e aí começa aquela coisa, né? Parece com fulano, parece com ciclano. Aí a minha tia falou assim: não, a Maria Catarina parece com ela, né? Não com esse ou com aquele. Então, a santidade é a mesma coisa. Deus hoje, Ele quer no meio de nós, em Macuco, um São Davi. E Ele te chama do seu jeito, com as suas capacidades, né? Um São Fernando, Padre Fernando, um São Júlio, e assim por diante. Cada um por seu caminho, diz o concílio, cada um por seu caminho. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Porque existem santos que são admiráveis, outros são imitáveis, mas existe um que são só admiráveis. Não queira o Padre Fernando viver a vida que viveu São João Maria Vianney, que até no final da vida ele se arrepende das penitências que ele fez. O diabo chamava ele de comedor de batata. São João Maria Vianney tinha uma dieta bem restrita, né? As batatas até apodreciam e ele comia assim mesmo. Mas Deus não pede isso de mim. Ah, Padre, então você não quer ser santo? Não, é porque ele pediu isso de São João Maria Vianney e não de mim. E eu tenho que descobrir a que eu sou chamado, de que forma eu posso responder à chamada de Deus. Então, cada um por seu caminho.
Então, não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho único e específico que o Senhor predispôs para nós. Importante é que cada um faça um discernimento do seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quando Deus colocou nele de muito pessoal. E não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Todos estamos chamados a sermos testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho. De fato, quando o grande místico São João da Cruz escreve o seu cântico espiritual, preferia evitar regras fixas para todos, explicando que os seus versos estavam escritos para que cada um os aproveitasse ao seu modo, pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra. Pode ser que o estar aqui hoje é o caminho que Deus escolheu para te santificar, mas aqueles que não estão aqui hoje não são melhores ou piores do que nós. Deus vai usar de outros meios e outros caminhos para santificá-los. E ele continua: a ti também. Para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Olha a clareza, a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade como o Papa Francisco se dirige a cada um de nós. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Aí agora ele começa a usar os exemplos para todos. És uma consagrada ou um consagrado? Ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Agora os casados. És casado? Ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. É progenitor, avó ou avô? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido de autoridade? Ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Olha que bonito. Deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus. E para isso, opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Olha o conselho do Papa para nós nesta manhã de recolhimento. Escolhe a Deus sem cessar. Não se cansa de escolher Deus. Em tudo que você for fazer, escolhe Deus em primeiro lugar. Busca em primeiro lugar. Faz, mas faz com reta intenção. Faz por amor a Deus. Aquilo que nós falávamos e concluímos a primeira meditação. Muitas vezes fazemos coisas boas pelas razões erradas. O padre pode estar aqui à frente gastando o tempo dos senhores, e ontem eu fui dormir 1h da manhã por pura vaidade, só para ser aplaudido, ser elogiado, ser reconhecido, e até alguns dizerem: nossa, como esse padre é santo. Eu estou fazendo uma coisa certa, tentando ajudar vocês, mas por uma intenção injusta, equivocada. Olha só que perigo. É um perigo para mim. Na nossa casa, nós fazemos coisas boas, a esposa com o esposo, o cuidado, os filhos, mas depois vem aquela reivindicação: eu faço tudo e não me valorizam. Será que a pessoa fez por amor ou fez com segundas e terceiras intenções? Precisamos purificar a nossa intenção se queremos ser santos. Faça, não espere resultados, reconhecimentos, faça por amor a Cristo.
Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. No fundo, esta é o fruto do Espírito na tua vida. Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz-lhe: Senhor, sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Olha como o Papa Francisco, ele tem palavras assim, suaves. Se você se depara com a sua fragilidade, né, com a sua fraqueza, olha para Cristo. Chamado, a vocação, te chamou ali, ó. Calma aí, minha senhora, está terminando já. Quiser pode ir lá. Está se sentindo mal? Olha só como o Papa Francisco é suave. Senhor, eu sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Se todos os dias nós nos empenharmos por isso, né? Cada dia um pouco melhor, cada dia ser mais de Deus. Na igreja santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade, como uma noiva que se adorna com as suas joias. O Senhor cumulou-a de dons com a palavra. Olha os meios que nós temos: a palavra, os sacramentos, os santuários, as igrejas, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor do Senhor. Essa santidade a que o Senhor te chama irá crescendo com pequenos gestos. Ninguém se torna santo da noite para o dia. Nós somos pecadores inconformados. Quem aqui pode dizer, já sou santo? Ninguém. Dom Rafael, quando pregava para nós seminaristas, ele sempre dizia: o Rafael não está satisfeito com o Rafael. Mas isso não deve gerar em nós uma síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Não é conformismo. Na verdade é inconformidade. Eu sou pecador, mas eu não quero morrer pecador. Eu quero me converter. E aí eu vou buscar, e aí eu vou me humilhar, vou pedir a graça, né? O salmo da missa de hoje: que o Senhor nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face se volte, né? Resplandeça sobre nós. Como saber se Deus me chama a uma vocação particular? Como foi dito anteriormente, Deus chama a todos e a alguns com uma missão específica, pensada pessoalmente para eles. Então, quando eu penso a minha vocação, e aqui eu já estou caminhando para o fim, eu devo pensar que Deus ele tem uma vocação específica para mim. E eu preciso descobrir para poder realizar. Você que está no matrimônio, será que eu estou sendo uma boa esposa? Um bom esposo? Os filhos, tenho sido um bom filho? Os pais, tenho sido bons pais? Um padre, tenho sido um bom padre? Um fiel, tenho sido um bom fiel? Em cada detalhe, em cada área da minha vida, eu preciso descobrir o meu chamado e a forma adequada de responder a esse chamado. Cada um por seu caminho, diz o concílio. Pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra maneira. Um grande drama nosso também na vida como cristãos é que a gente fica se comparando. Eu queria ser santo igual tal pessoa. Não, busque a santidade que é sua. A Maria Catarina parece com a Maria Catarina. A minha vida de santidade se parece com a vida que Deus quer para mim, e não outra. Terminando, o Papa São João Paulo II, num documento da virada do milênio, do ano 2000, chamado Novo Milênio e Neunte, falando sobre a santidade, ele diz: como explicou o concílio, esse ideal de perfeição não deve ser objeto de equívoco, vendo nele um caminho extraordinário, percorrível apenas por algum gênio da santidade. Aqui, através do Papa,
São João Paulo II, eu estou apenas reforçando aquilo que Papa Francisco e também o Catecismo vem nos falar. Os caminhos da santidade são variados e apropriados à vocação de cada um. E agora ele falando sobre esse contexto que era a virada do milênio, ele falava: agradeço ao Senhor por me ter concedido nesses anos beatificar e canonizar muitos cristãos, entre os quais numerosos leigos que se santificaram nas condições ordinárias da vida. O Papa São João Paulo II canonizou muitos leigos, para mostrar que a santidade não é apenas para sacerdotes, religiosos. Quem era São Francisco? Religioso. Quem era São Bento? Religioso. Então nós começamos a olhar para essas pessoas e começamos a fazer um silogismo, né? um raciocínio lógico. Para ser santo é preciso sair do mundo. E São José Maria Escrivá, lá no início do século passado, ele já falava que a santidade é para todos, e nós podemos encontrar Cristo no nosso cotidiano. Olha a clareza num contexto onde não se falava disso. São José Maria dizia que se nós não encontrarmos Cristo no nosso cotidiano, nós não o encontraremos nunca. Se uma esposa não consegue encontrar Cristo no seu esposo e não consegue servir Cristo no seu esposo, ela não vai encontrar Cristo em lugar nenhum, e vice-versa. E no cuidado dos filhos, e no cuidado dos pais, e assim por diante. E aí ele fala, como nós conhecemos o Papa São João Paulo II, com voz vigorosa: é hora de propor de novo a todos com convicção esta medida alta da vida cristã ordinária. Toda a vida da comunidade eclesial, da igreja e das famílias cristãs devem apontar nessa direção. E para terminar, também São João Paulo II, num documento que ele escreveu sobre os fiéis leigos, chamado Christi Fidelis Lais, os fiéis leigos, ele vai falar sobre o chamado à santidade. E assim nós concluímos: todos na igreja, precisamente porque são seus membros, o Padre Celso ontem falava que nós somos o corpo místico de Cristo, Cristo é o cabeça, nós somos os membros. Todos na igreja, precisamente porque são seus membros, recebem, por conseguinte, partilham a comum vocação à santidade. A título pleno, sem diferença alguma dos outros membros da igreja, a esta vocação são chamados os fiéis leigos. Todos os fiéis de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos os fiéis são convidados e têm por obrigação tender à santidade e à perfeição do próprio estado. Então, esta palavra aqui como que sintetiza: somos chamados por Deus por amor e para o amor. Nós somos convidados a viver a plenitude da vida cristã e a perfeição na caridade, ou seja, a santidade não é outra coisa senão uma resposta de amor. Tudo que eu vou fazer, eu preciso fazer por amor, e por amor a quem? Amor a Deus. Isso é santidade. A vocação à santidade mergulha as suas raízes no batismo. Podemos ser santos porque fomos batizados. A força vem dele. E volta a ser proposta pelos vários sacramentos, sobretudo pela Eucaristia. Porque nós sabemos que para receber a Eucaristia, eu preciso me converter. Eu não posso receber a Eucaristia em pecado. Então, a Eucaristia me obriga a ser mais santo. E a Eucaristia é justamente o alimento que me ajuda a ser mais santo. Olha que interessante. Está enraizado no batismo, porque pelo batismo nós recebemos a graça habitual ou santificante. O nome é graça santificante, né? Ou habitual. Nós recebemos no batismo as condições para ser santos. Padre, mas eu sou fraco. Mas você foi batizado. Então, receba essa força que vem do seu próprio batismo. Não é um rito, é graça. Você recebe um dom, uma graça que é invisível. E agora, depois do batismo, se você caiu no pecado mortal, desgraçadamente, você se arrepende,
procura um sacerdote, se confessa e começa a lutar de novo. E aí em estado de graça, ou seja, o que é estado de graça, padre? É quando eu não estou em pecado mortal. Tenho pecados veniais? Ok, mas não tenho pecado mortal, estou em estado de graça. Porque existem pecados que levam à morte, chamado pecados mortais, e outros que não levam à morte. São os pecados leves, até porque nós não somos perfeitos, temos imperfeições. Então, se eu tenho consciência de matéria grave, eu me arrependo, propósito de emenda, me confesso, e na Eucaristia eu vou encontrar a força para responder no amor. Porque o que é a graça? A graça é a capacidade que Deus nos dá para responder no amor. A Eucaristia, revestidos de Jesus Cristo e impregnados do seu Espírito, os cristãos são santos e por isso são habilitados e empenhados em manifestar a santidade do seu ser na santidade de todo o seu operar. Então, à medida que eu vou mudando, a minha ação, ela se torna pública e notória. E eu vou santificando os ambientes por onde eu passo. O apóstolo Paulo não se cansa de advertir todos os cristãos para que vivam como convém a santos. São Paulo nos adverte que nós devemos viver como convém a santos. Se diante desta meditação eu vejo que eu não estou vivendo como convém a santos, é hora de me converter, é hora de mudar, enquanto há tempo, porque eu sou chamado ao céu, e no céu só entram os santos. Ué, padre, mas se só entram os santos, se eu não sou santo, eu não vou para o céu? Claro que se nós não nos santificarmos o necessário nesta vida e morrermos em estado de graça, passaremos pelo purgatório para que ali nos purifiquemos daquilo que nesta vida nós não fomos capazes de nos purificar por má vontade, por negligência, por preguiça, etc., por egoísmo, por maldades. E se nós tivermos a graça de morrer, mas não morrer em pecado mortal, nós nos salvamos. Existe uma diferença entre ser salvo e ser santo. Se você morre e morre em estado de graça, ou seja, morre, mas não morre em pecado mortal, você é salvo. Mas para entrar no céu, vai ter que passar pelo purgatório e você vai ali se purificar para se tornar santo. Santo é curado, são, né? Você diz que uma pessoa está saudável, ela está sã. O purgatório é para nos curar aquelas feridas leves que ficaram, as penas temporais, que nós não nos preocupamos em buscar as indulgências, né? Às vezes a igreja oferece aí de tempo em tempo indulgências plenárias para apagar aquele tempo que eu poderia ficar no purgatório, mas eu não me preocupo, né? Eu escuto o padre falar, porque a igreja ela tem poder para isso, ela é depositária de um grande tesouro. E aí eu não busco a confissão, a comunhão, não faço as obras indulgenciadas e fico no purgatório, porque eu quis. Então, por causa das minhas negligências, eu acabo retardando o tempo que eu já poderia me lançar nos braços de Deus no céu. Olha só. A vida segundo o Espírito, cujo fruto é a santificação, suscita e exige de todos e de cada um dos batizados o seguimento e a imitação de Jesus Cristo no acolhimento das suas bem-aventuranças, na escuta e meditação da palavra de Deus, na consciente e ativa participação na vida litúrgica e sacramental da igreja, na oração individual, na oração familiar, na oração comunitária, na fome e sede de justiça, na prática do mandamento do amor em todas as circunstâncias da vida e no serviço aos irmãos, sobretudo os pequeninos, os pobres e os doentes. Então assim nós concluímos, meus amados, Deus nos deu aí alguns pontos para nós refletirmos como anda a nossa vida. E aí volta aquela pergunta de São Bernardo: Bernardo, a que vieste? Por que você veio a este mundo? Para passar o tempo? São João Maria Vianney, que celebramos ontem, ele dizia:
quem não tem tempo para Deus, perde tempo.